Vocês estão bem? No espírito? Fortalecidos no Senhor? Quantos querem ouvir uma palavra do coração de Deus? Confesso para vocês que seria uma outra palavra e o Senhor começou a gerar esse texto no meu coração. E eu creio que Deus vai falar conosco como falou comigo e vai continuar falando com cada um de nós, amém? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 10. A partir do versículo 46. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. O tema dessa noite é: o que queres que eu te faça? Você tem algo que gostaria que Deus fizesse por você? Alguém tem? Tem? Só isso, só 4, 5 pessoas. Quantos aqui gostariam de ouvir isso da parte de Deus? O que queres que eu te faça? Que pergunta maravilhosa, né, irmãos? E o que você responderia? Você já tem claro aí na sua mente o que você responderia? Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46, diz assim: E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: O que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Que história linda, que história de cura, que história de milagre, que história de transformação, sim ou não? Quantos desejam ouvir isso de Jesus? Nossa, quem era Bartimeu? Bartimeu era um cego, né? Muito conhecido. Eu imagino que ele devia ser muito conhecido ali na redondeza. Eu imagino quão sofrida deve ter sido a vida dele, porque além de cego, ele era um pedinte. Como se não bastasse isso, ele era um pedinte, porque ele podia ser apenas cego, sim ou não? Mas ele era um mendigo, ele pedia, ele era um pedinte ali. E a Bíblia diz que Bartimeu, na verdade, esse Bartimeu, Bar significa filho de, né? Ele era filho de Timeu. A Bíblia faz questão de dizer que ele era filho de Timeu. E a Bíblia não conta quem era Timeu, obviamente, mas segundo estudos, não é o que está na Bíblia, mas segundo pesquisas históricas, Timeu era um grande governante, né? Um general de Israel que gerenciava ali. Ele era bem sucedido, e após o domínio do Império Romano, aconteceu que os bens dele foram confiscados. Ele era um homem muito bem sucedido, e aí a aposentadoria dele foi cortada, e ele se tornou um revoltoso, um homem revoltado, começou a perseguir ali o Império, né, Romano, e aí ele começou a ser perseguido, ele foi preso, mataram ele, e sabe o que fizeram com Bartimeu? Tiraram os olhos de Bartimeu, cegaram Bartimeu, tiraram para que ele não se tornasse um revoltoso como seu pai. Isso não está na Bíblia, isso são apenas estudos que a gente não pode comprovar como verdadeiros. Mas é uma história. Mas a grande verdade é que Bartimeu, ele viveu o seu milagre. Você quer viver o seu milagre? Você precisa de um milagre? Eu preciso de um milagre. Você precisa de um milagre? Né? Ele aproveitou a oportunidade que chegou até ele para viver o seu milagre. Sabe, todo dia é um dia de oportunidade. Deus quer fazer com que a gente viva milagres. E você sabe o que é milagre? Milagre é algo que só Deus pode fazer.
O milagre acontece quando você não pode fazer nada e só Deus pode fazer. Olha que tremendo. Isso é um milagre. Você quer viver um milagre? Algo que só Deus pode fazer na sua vida? Talvez não seja um milagre, mas talvez seja algo que você esteja pedindo tanto ao Senhor. Talvez seja algo que você deseja ver acontecendo na sua vida que ainda não aconteceu. Mas você pode clamar e você pode dizer: Senhor, eu quero, dá-me, Senhor. A Bíblia diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Amém, queridos? Isso é palavra do Senhor. Então, se você quer viver milagres na sua vida, escute. Eu tenho algumas coisas para falar para você. E a primeira delas: seja uma pessoa resolvida na sua alma. Quando eu olho para a vida de Bartimeu, eu vejo um homem completamente resolvido. Mas como, pastora? Se ele era um pedinte, se ele era um cego, como é que esse homem poderia ser um homem resolvido na sua alma? Olha, queridos, a Bíblia não fala, a Bíblia não relata, mas ele não se revoltou com a sua situação. Sabe, é bem verdade que nós somos acometidos com muitas situações inesperadas na nossa vida, sim ou não? Nós somos acometidos com situações inesperadas, com coisas que nós não gostaríamos que estivesse acontecendo na nossa vida, mas elas chegam até nós. As dificuldades, os problemas, as enfermidades, as intempéries, elas vêm até nós. Nós não temos como administrar isso. Nós não temos esse poder. Elas chegam até nós, mas nós temos o poder de como administrá-las dentro de nós. Esse poder nós temos de ressignificar as coisas difíceis da nossa vida. Até porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, as dificuldades, as situações difíceis, elas vão acontecer e bater na porta de cada um de nós. Porque isso é bíblico. Isso são as coisas dessa vida. Mas como nós vamos administrar dentro de nós? É isso que nós precisamos, queridos. Precisamos entender e aprender a administrar dentro de nós. Porque tem gente que adoece com tudo. Tem ou não tem? Qualquer situação difícil da sua vida adoece. Qualquer situação delicada na sua vida logo sucumbe. Mas eu quero te dizer que a força do Senhor está sobre ti. Você diz assim: pastora, mas eu não tenho força. É aí que a força do Senhor se opera. É aí que ela se manifesta. E nós precisamos entender que tudo tem um propósito. Eu gosto desse texto ali em Romanos 8, 28, que diz assim, ó: algumas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que diz? Certas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é isso? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Segundo o quê, queridos? O seu propósito. Existe um propósito. Então a pergunta que nós temos que fazer é: Senhor, qual é o propósito? O propósito é me melhorar, o propósito é me amadurecer, o propósito é me fazer te conhecer mais. O propósito, qual é o propósito, né? Então Bartimeu tinha todas as razões para ser um homem adoecido na sua alma. Mas ele disse: não, eu preciso me manter, eu preciso comer, preciso me alimentar, então eu vou pedir. É o que eu tenho, é o que eu posso fazer. Eu sou um cego, então eu preciso fazer alguma coisa. E foi quando ele começou a pedir, né? E ali, eu imagino ele pedindo esmolas e as pessoas dando, obviamente, às vezes por compaixão, outros, né, por ajudar mesmo, e claro, e ele estava ali sempre pedindo. E eu pergunto para você nessa noite: o que você faz quando essas situações difíceis acontecem na sua vida? Porque Bartimeu, até onde consta, a Bíblia não fala que ele era um homem revoltado com Deus. Porque existem pessoas que se revoltam com Deus, porque as situações difíceis acontecem. O que você faz? Você se ira? Você murmura? Você critica? Você quer viver milagre da parte de Deus? Aprenda a agradecer. Porque a Bíblia diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Ser resolvido na sua alma não significa se conformar com as situações, mas significa ser agradecido, porque Deus sabe de todas as coisas. Posso ouvir amém? Agradecer a Deus por todas as coisas.
Sabe, eu gosto muito desse texto em Salmo 34, se você ler do verso 4 ao 6, diz assim: no dia que comecei a ficar deprimido, busquei ao Senhor, e Ele livrou-me de todos os meus temores. Sabe naquele dia que a angústia chega? Sabe naquele dia que a dificuldade chega? É naquele dia, não é em outro dia, tem que ser naquele dia. Eu busquei ao Senhor e Ele me livrou de todos os meus temores. Eu gosto dessa canção do Juliano. Quando a parte que mais Deus fala comigo, sabe qual é? Ele começa a cantar. Bota a letra para mim, por favor, Shirley. Logo no início. A frase que mais impacta a minha vida. E essa canção eu tenho cantado todos os dias. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando pela minha vida, está passando aonde eu estou. Pode ao outro slide. O Deus que faz o surdo ouvir, olha a frase que mais Deus fala comigo: silencia o medo em mim. Sabe, queridos, é isso que a gente precisa, silenciar o medo dentro de nós, porque o medo atrapalha a gente crer. Porque o medo faz a gente pensar no futuro e dizer: meu Deus, não vai dar certo, aí começa a bater o medo. Sim ou não? Sim ou não? Silencia o medo dentro de mim. Sabe, a gente tem que pedir isso mesmo a Deus. Alma, te aquieta aí, alma. Silencia o medo em mim, Senhor, porque eu creio em Ti. Eu creio em Ti. E aí a Bíblia diz em Salmos 34, que a gente leu: no dia em que comecei a ficar deprimido, sabe, eu foquei, eu busquei ao Senhor e Ele me livrou de todos os meus temores, de todos os meus medos, de tudo aquilo que me aprisiona. Olha, Deus não livrou de vários, Ele livrou de todos. De todos, de todos. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Não sofra por antecipação. Não sofra de preocupação. A gente é muito preocupado. Você sabe o que é uma preocupação? Preocupação é você se ocupar antes do tempo. Você se pré-ocupa. Você se ocupa antes do tempo. Você começa a nutrir pensamentos negativos de que não vai dar certo. Não é assim que acontece? A preocupação é isso, é medo. É medo de que algo não vai dar certo. Você começa a ocupar a sua mente de que não vai dar certo. Você se preocupa. Mas todos os dias, Deus tem milagres para dispensar sobre nós. O fato da gente estar vivo, o fato da gente ter acordado hoje, o fato da gente ter uma casa, uma família, o que vestir, o que comer, é milagre. É algo que só Deus pode fazer. A nossa vida é um milagre. Sabe por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que o homem nada tem se do céu não lhe for dado. Então é Deus que dá. E o que é milagre? É tudo aquilo que eu não posso fazer, mas Deus dá. Isso é milagre. Amém, queridos? E isso Bartimeu fez com muita excelência. Ele era um homem resolvido. Na sua alma, ele não ficava murmurando. Ele fez acontecer. Ele aproveitou a oportunidade da vida dele. Ele aproveitou. Quando Jesus estava passando, ele aproveitou. Ele ouviu. E o segundo ponto que eu quero destacar aqui, para que a gente viva esse milagre da parte de Deus, a gente precisa aprender a ouvir. A gente precisa aprender a ouvir. Sabe o que a Bíblia diz no versículo 47? E ouvindo que era Jesus de Nazaré. E o quê? Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Irmãos, se tem uma característica muito aguçada na vida de um cego, é a audição. Sim ou não? Ele tem uma sensibilidade auditiva muito grande. Ele percebe as coisas só pelo fato dele estar ouvindo, né? E quando eu digo ouvir, eu digo que a gente precisa ter ouvidos atentos às situações que acontecem na nossa vida, às oportunidades, aos sinais que Deus vai nos dando no dia a dia para as tomadas de decisão na nossa vida. Isso a gente precisa aprender a ouvir. Tudo que Bartimeu conhecia eram vozes. Eram vozes. E aí disseram: Jesus de Nazaré está passando. Ele logo percebeu que aquela era a grande oportunidade da sua vida. E não deu outra, ele começou a clamar. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, tem alguém aqui, olha para mim.
né? E ele começou. E sabe o que fizeram? Começaram a dizer, te cala. Né? A gente leu no início, eu vou ler novamente aqui. Disseram assim, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. E eu volto a dizer, coisas que eu sempre tenho falado aqui. Nós precisamos ter cuidado com as pessoas que querem calar a nossa voz. Com as pessoas que querem bloquear a nossa paixão por Deus, que querem fazer a gente desistir, que querem fazer a gente ficar no meio do caminho. São pessoas que nos colocam para baixo e a gente tem que ter muito cuidado com pessoas assim, porque Satanás usa a boca de pessoas para tentar nos depreciar, para tentar mostrar que nós não temos valor. Mas a palavra do Senhor é a palavra final para nós. Que diz que nós somos filhos amados, que diz que Deus tem um plano para realizar na nossa vida, e os planos dele não são frustrados, eles irão acontecer na nossa vida, amém? Na nossa história, sabe? E não é pouca coisa, e não é qualquer plano. Sabe o que a Bíblia diz? Bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Essa é a voz que nós precisamos deixar ecoar nos nossos ouvidos. Quantas vozes nós ouvimos durante a nossa infância, nós temos ouvido hoje, de pessoas que querem denegrir a nossa imagem, de pessoas que querem colocar a nossa identidade em jogo, em xeque. Ei, tape os seus ouvidos para isso e ouça somente aquilo que Deus fala para nós. Fala para mim, para você. Ele tem um conceito a nosso respeito, Ele tem um conceito a teu respeito, amém? E é esse conceito que nós devemos nos agarrar. E é nesse conceito que nós temos que abraçar. Quantas vozes nós ouvimos, quantas palavras liberadas sobre nós, às vezes de pessoas que amamos, de líderes, de pais, de pessoas que convivem conosco, e aquelas palavras adoecem a nossa alma. Sim ou não? Aprenda a ter uma audição seletiva. Sabe o que a Bíblia diz? Ouça tudo, mas retenha o que é bom. Retenha somente aquilo que é bom, aquilo que vai edificar, aquilo que vai te fazer crescer. Não internalize, sabe? Não absorva, não sofra pelas palavras difíceis que foram lançadas sobre a sua vida. Todos nós passamos por isso. Satanás usa as bocas para nos depreciar. Temos que ter muito cuidado com isso. Eu me lembro de uma historinha, eu gosto muito dessa historinha, a historinha dos sapos. Havia uma corrida, ia haver uma corrida de sapos. E ano após ano essa corrida acontecia. E os sapos, era dada a largada, os sapos subiam correndo. E aí os outros sapinhos ficavam dizendo, não vai conseguir, não vai conseguir. Eles caíam um após outro, um após outro, um após outro. E teve um dia, num determinado dia, que teve um sapinho que se inscreveu na corrida e ele foi para a corrida. E ele subindo, e os sapinhos lá, não vai conseguir, vai cair, você não tem garras para isso, não vai conseguir. E os sapinhos, um após outro caindo, E ele, correndo, chegou até o final da largada. E aí, nossa, ele conseguiu, o que foi que aconteceu? Por que esse sapinho conseguiu vencer a corrida? Vamos conversar com ele. E foram conversar com ele. E o sapinho falaram, como foi que você venceu? E ele fazia. O sapinho era surdo. Então a gente precisa mesmo se fazer de surdo para essas vozes que tentam nos depreciar, que tentam nos colocar para baixo, que tentam diminuir nosso valor. Deus é que tem a palavra final para mim e para você, amém? É Ele que traz a sentença para a nossa vida. Não é ninguém, é o Senhor. Sabe, um outro grande segredo em aprender a ouvir. Nós precisamos aprender a ouvir os comandos que Deus nos dá. Escute, quase sempre nós não veremos a manifestação de Deus nas nossas vidas da forma que nós queremos. Quase sempre nós não veremos isso. Quase sempre... E essa, na verdade, é uma grande dificuldade para todos nós, em discernir a voz da verdade no nosso coração. Sim ou não? Senhor, que decisão eu tenho que tomar? Deus, para qual caminho eu devo ir?
Senhor, que resposta eu preciso dar? Deus, o que eu tenho que fazer nessa situação? Não é assim que acontece? Você não fica assim às vezes? Então a grande dificuldade é a gente discernir a voz de Deus no nosso coração. Sabe, nós temos que aprender a ouvir. Por isso que a Bíblia diz, aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz. A igreja, existe um comando celestial, existe uma voz do Senhor que precisa ecoar nos nossos ouvidos para dizer, vá assim, filho, ande assim, tome esta decisão. Sabe o que a Bíblia diz? Que o homem espiritual discerne as coisas no Espírito. Nós precisamos aprender a discernir. E à medida que eu estou com Deus, e à medida que eu caminho com Deus, e à medida que eu busco a Deus, eu vou discernindo a voz dEle na minha vida. Existem pessoas que chegam até nós e dizem, pastor, o que eu preciso fazer? Você tem que saber, você tem que buscar em Deus aquilo que Deus tem para você. Não somos nós que vamos dizer o que você tem que fazer. É você que tem que perceber a voz do Espírito te conduzindo para uma tomada de decisão. Hoje o Senhor quer abrir os teus ouvidos espirituais para que você ouça, para que você tenha essa sensibilidade de perceber, de ver que Deus opera, que Deus faz milagre, que Deus tudo pode, ainda que. Amém, queridos? Precisamos perceber isso, aprender a ouvir, Senhor, aguça o meu ouvido, para que eu ouça a tua voz. Bartimeu, tudo que ele conhecia eram vozes. A audição dele, ele percebeu a oportunidade da vida dele. Ele poderia ter dito, não é o filho de Davi, estão mentindo, não é Jesus que está passando. Poderia ou não poderia dizer isso? Mas ele não titubeou. Ele disse, é ele, é Jesus o Nazareno, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamou, ele reagiu, porque ele havia ouvido. E o Senhor quer te dar esses ouvidos atentos para ouvir aquilo que Ele tem para você. Deus quer te dar um norte. Deus quer te dar uma direção. Sabe, é bem verdade que Deus não vai descer do céu, que não vai mandar um anjo. Ou talvez não mande alguém para dizer para você, olha filho, faça isso, escolha isso, vá por este caminho. É bem verdade que muitas vezes é difícil, porque nós queremos algo mais palpável. Sim ou não? Nós queremos que Deus use alguém. Nós queremos que Deus nos dê um sonho. É ou não é? Nós queremos algo mais parecido conosco, no sentido físico. Mas o que precisa governar a nossa vida é o Espírito. E Deus age no Espírito. E o mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico. Sabe, Ele está aqui nessa noite operando, Ele está entregando bênção, Ele está curando, Ele está batizando, Ele está te renovando. Você não está vendo nada, mas isso está acontecendo. Porque o mundo espiritual, ele vai se operando, ele vai acontecendo. É por isso que às vezes você vem para um culto como esse e sai tão renovado, sai tão fortalecido, sai tão abençoado. E muitos nem sabem que Deus já resolveu a situação, que Deus já curou, que Deus já ministrou. Você sai daqui e só começa a perceber depois. Nossa, Deus já operou, quando foi? Porque Deus age no de repente. Amém, queridos? Glória a Deus. Terceira verdade que eu aprendo aqui com Bartimeu. Versículo 47, diz assim, muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Não pare de clamar. Está querendo algo da parte de Deus, está precisando de algo da parte de Deus. Ei, clame. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Esse é o nosso Deus. Amém? Hoje é uma noite em que o Espírito Santo está renovando a tua fé, renovando a tua esperança, te fazendo acreditar que Ele tudo pode. O que eu não posso fazer, Ele pode. O que você não pode fazer, Ele pode. Ele pode todas as coisas, Ele não mudou. O mesmo Deus de ontem, de hoje, o será para todo sempre. Ele não mudou. Ele pode. Clame. Você tem que clamar até chamar a atenção dEle. Sabe, não é qualquer clamor. É um clamor que vai
chamar a atenção do mestre. Ei, ele está clamando, ela está clamando diferente, ela quer de verdade, ela está me buscando, ele está incessantemente. A Bíblia diz que quanto mais pediam para ele parar, mais ele clamava. As lutas estão grandes na sua vida? As dificuldades, a tristeza, a dor. Ei, quanto mais isso acontecer, mais clamor tem que sair dos seus lábios. Escute, o tamanho do nosso clamor precisa ser maior do que a crítica das pessoas. O tamanho do nosso clamor precisa ser maior do que as dificuldades que assolam a nossa vida. Não pare de clamar incessantemente. A Bíblia diz que o salmista Davi, quando clamou ao Senhor, eu clamei ao Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Senhor vai se inclinar para você. Ele vai ouvir o teu clamor. Ele vai ouvir a tua petição, amém? Eu comparo isso até com o relacionamento de pais e filhos. Eu tenho 3 filhas. Digamos que tenha uma filha que mais peça as coisas para mim. E aí ela pede, mãezinha, me dá, mãe, pode comprar isso? E eu vou lá e compro e dou. Mãezinha, pode comprar aquilo? Eu vou lá e dou. É assim que acontece com pai e mãe. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Não é assim que acontece? Se você julga que é algo que vai fazer bem, que não vai, ter nenhum problema, você sai dando para os seus filhos. É assim que acontece, porque a gente quer dar, a gente quer abençoar, a gente quer ver os nossos filhos felizes. Não é assim? Só que tem filho que pede mais do que o outro. Tem ou não tem? Eu tenho. Aí tem filho que vem assim, ó, já começa a colocar o ombrinho, a cabecinha assim no ombro, de o que é? Fala logo o que tu quer, não é assim? Aí a gente chega, Senhor, Tu és o dono da minha vida, Senhor, Tu é lindo, maravilhoso. Senhor, papai querido, me dá isso. Não é assim, gente? E a gente sai pedindo, sabe? E às vezes a gente acha que Deus tem filhos preferidos. Não tem. Mas Ele tem os que preferem Ele. Os que querem estar perto dEle. Os que querem clamar, os que querem buscá-lo em todo o tempo. Os que não cansam de buscá-lo em todo o tempo. É isso que Deus tem, filhos que o preferem. Seja um filho desse, que prefere estar aos pés de Jesus, clamando, sabe, incessantemente clamando. Se você tem uma causa, não desista. Clame. Ainda que você não sinta, ainda que seja tudo muito difícil, mas clame. Olha o que diz aqui em Salmo 22, 7, diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele do seu templo me ouviu. O ouvido do Senhor não está tapado para que não possa nos ouvir, queridos. Os braços dele não estão encolhidos para que não possa nos abençoar. Deus quer nos abençoar. Hoje é uma noite que você vai sair daqui com a sua resposta na mão. Que você vai sair daqui com o teu milagre. Que você vai clamar. Que você vai buscar. Hoje é um dia de oportunidade para isso. Amém, queridos? Bartimeu agora, ele não era um cego que esmolava. Mas ele era um cego que clamava. Mudou ou não mudou? Diga, eu não sou mais a pessoa que reclamava, agora eu sou uma pessoa que clama, né? Eu não sou mais aquele que vou ficar entristecido, mas eu vou ser aquele que vou reagir em Deus. Faça as trocas na sua vida. Se levante. E a gente vai ver que isso aconteceu aqui com Bartimeu. 4º lugar. Hoje eu estou rápida, pastor Marcelo. 4º lugar, versículo 50. Eu vou ler a partir do 49, diz assim, ó. E muitos o repreendiam para que se calasse. Tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. Chamou ou não chamou a atenção de Jesus? Que o chamassem. E chamaram o cego. Olha a outra voz que ele ouviu agora. Tem bom ânimo. Levanta-te, o mestre te chama. E ele, versículo 50, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se
e foi ter com Jesus. Essa atitude de Bartimeu foi pura fé. Pura fé. Ele ali se posicionou. E a quarta dica que eu dou para você nessa noite, para que você experimente seu milagre: tenha fé e se posicione. Fique no lugar da bênção, se posicione, ainda que você não esteja sentindo, porque fé não tem nada a ver com sentimento. Fé é fé. Fé é a certeza das coisas que eu não vejo, mas eu creio. Mas eu sei que vai acontecer. Não do meu modo, porque ainda tem isso. Porque às vezes a gente materializa a fé na nossa cabeça. Escute, você não precisa materializar a fé na sua cabeça. Porque fé, ela parte do princípio de relacionamento com Deus. A Bíblia diz: pela fé Abraão foi isso, pela fé Enoque andava com Deus, pela fé é relacionamento com Deus. Então, se eu tenho um relacionamento com Deus, eu não vou materializar aquilo que eu estou querendo. Eu vou apenas confiar que eu sirvo a um Deus que me ama e que quer o melhor para mim. Por isso que a fé, ela se baseia em relacionamento. Isso é fé. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Olha aí, a audição precisa estar aguçada para que a nossa fé cresça. A fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. E aí Bartimeu, ele se posicionou, cheio de fé, ele jogou a capa dele. Eu imagino aquela capa que ele ficava ali todos os dias, aquela capa suja, aquela capa talvez com odor. Sim ou não? Aquela capa que ele carregava para todo lado, porque se fizesse frio ele estava ali. Aquela capa que talvez o ajudasse a colocar ela toda embrulhadinha para que ele pudesse dormir com um travesseiro, ou para que ele pudesse se cobrir. Era a capa dele. Era como se fosse um amuleto que ele carregava ali. Mas quando ele ouviu: olha, ei, tem bom ânimo, o mestre te chama, a primeira coisa que ele fez, ele lançou a capa dele. Ou seja, eu vou viver uma nova vida. Eu vou tirar, eu não quero mais essa capa, eu não quero mais essa vida. Ei, o mestre está me chamando, o meu milagre chegou. Ele ainda não estava vendo, mas ele já estava crendo. Você quer ver o milagre na sua vida? Tenha fé. Você precisa lançar a mão da sua capa, da incredulidade, da desesperança, da falta de amor, talvez da frieza. Ele não estava sentindo, não, ele foi por fé. Ele obedeceu à voz do mestre. Ele obedeceu à voz do mestre. E o Senhor te diz nessa noite que agindo Ele, ninguém vai impedir. Você precisa apenas obedecer à voz do mestre. Se levante, se posicione em fé. Abra mão da sua capa. Você acha que se Bartimeu estivesse calado, isso é uma especulação, é mera especulação, irmãos, porque eu sou muito assim, eu fico tentando imaginar como seria, se pudesse acontecer. Eu não sei se você é assim, eu gosto muito de vivenciar os momentos e de tentar trazer aquele momento para a realidade, né? Hoje eu fico pensando, se Bartimeu tivesse ficado calado, você acha que Jesus tinha curado ele? Não sei, é uma especulação, é uma interrogação que a gente não sabe. Sabe? Mas o que eu quero dizer para vocês é que a gente tem que ter fé em clamar também. Ainda que Ele não resolva a forma como você está projetando, como você está querendo, como você já colocou na sua cabeça, mas Ele vai fazer algo. Porque Deus sempre faz algo, ainda que seja dentro de nós. Como a Estela falou, o milagre sou eu. Ele não curou o meu filho, mas o milagre sou eu. O milagre somos nós, queridos. Da gente viver bem com Deus, da gente crer em Deus, da gente confiar em Deus, da gente amar Deus, da gente viver Deus. Porque viver nessa terra é só vivendo para Ele, por Ele, para Ele. Seja intenso. Nós só temos uma vida para queimar. Nós só temos uma vida para revelar Deus. Nós só temos uma vida para acreditar. Nós só temos uma vida para trabalhar para Jesus.
deixa os mimimis de lado. Deixa o pecado de lado e corra com perseverança a carreira que está proposta para mim e para você. Existe uma carreira, existe um sonho, existe um projeto. O milagre somos nós. Todos os dias nós vivemos milagres da parte de Deus. Deus quer que você esteja sensível a isso. Perceba, ouça a voz do seu coração e diga: Senhor, eu estou vendo Deus me restaurando, me renovando, me fortalecendo. Nós somos um milagre, queridos. Você está vivo hoje aqui respirando é um milagre. A fé, ela vem pelo ouvir, mas ela se desenvolve através da obediência. Quem foi o pai da fé na Bíblia? Abraão. Como é que a gente consegue ver que Abraão tinha tanta fé? Por quê? Me respondam. Por que a gente consegue ver que Abraão tinha tanta fé? Porque ele obedeceu. Não é verdade? Porque Deus disse para ele: ei, Abraão, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Imagina, gente. Senhor, eu não estou entendendo nada que isso está acontecendo, mas eu vou obedecer. Você está entendendo o que está acontecendo na sua vida? Mas você vai obedecer. Mas você vai obedecer. Abraão, traz o teu filho para ser sacrificado, Abraão. Ele não questionou com Deus, não. Sabe o que ele fez? Preparou tudo, pegou o menino e vamos. E o filho dele: pai, quem é o cordeiro? Deus proverá, meu filho. Deus proverá. Qual tem sido a sua resposta diante das situações? O que você tem falado para as pessoas que te cercam? Diga a elas: Deus proverá. Porque Deus é fiel. A Bíblia diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Deus vai prover. Não sei como, mas Ele vai. Esse é um Deus de milagre? Você crê? Nós cantamos aqui: sim, eu creio em Ti. Eu creio no Deus do sobrenatural. Ei, Ele não mudou. O que a gente precisa, queridos, é amar mais a palavra, é internalizar mais a palavra. As guerras, elas elevam a gente em fé. É impressionante como as situações difíceis que cercam a nossa vida, elas têm que nos levar para mais perto de Deus. Quando você olha para a vida de Jó, passou tudo o que passou, e ele, nos últimos capítulos, ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Te veem, sabe por quê, Deus? Porque eu vi que eu consegui superar em Ti. Eu te veem, sabe por quê, Deus? Porque eu passei tudo que eu passei e o Senhor me deu tudo em dobro. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. A medida de Deus é boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. E Ele vai te dar da forma dele, da forma que Ele vê que é melhor para você. Eu só dou para as minhas filhas aquilo que eu sei que é bom para elas. O que não é, eu não vou dar. Amém, queridos? Porque às vezes a gente quer coisas que não são boas para nós. E Deus sabe o que não é bom, ainda que a gente não consegue ver, nós somos limitados. E Deus sabe o que dá para cada um. A Bíblia diz que não sobrevém sobre nós tentação ou provação nenhuma que a gente não possa suportar. Ele está com você. Bata no seu peito e diga: Ele está comigo. E se Ele está comigo, eu não vou temer. Eu vou confiar, eu vou obedecer, eu vou me entregar, eu vou me alegrar, eu vou agradecer. Porque em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Amém, queridos? E como eu falei, a fé, ela vem pelo ouvir, mas ela se desenvolve como, queridos? Através da obediência. E a fé é como um músculo. Acabou de chegar um personal trainer e, meu Deus! E a gente fala logo que a fé é como um músculo. Não é verdade? Sejam bem-vindos. E aí, eu preciso exercitar para que o músculo fique valendo. Todo dia. As provações vêm todos os dias?
Todos os dias a tentação vem. Vou ter fé. Eu vou exercitar. Eu vou ler a palavra. Eu vou meditar. Eu vou me alegrar no meu Deus. Isso é fé. Não estou sentindo nada, mas eu vou agir em fé. Não estou com vontade de orar, mas eu vou agir em fé. Não estou com vontade de fazer nada, mas eu vou agir em fé. Porque fé é a certeza das coisas que eu não vejo, mas eu creio. A fé é como um músculo, querido, exercite. E Bartimeu lançou a sua capa em fé. Eu me posicionei, eu me levantei, eu vou lá, ele está me chamando. Pensem comigo, Jesus poderia ou não poderia dizer assim, seja curado? Da onde ele estava? Poderia ou não poderia? Ele poderia ou não poderia ter ido até o encontro dele? Peraí, deixa ele lá, afinal de contas ele é um cego. O que eu vou pedir para ele vir aqui? Não é não, gente? Mas Jesus disse assim, deixa ele vir até aqui comigo. A gente pensa assim, meu Deus, Jesus fez isso mesmo? Né? Faltou assim alguma coisa, mas Jesus sabia, porque Ele sabe como lidar com cada um de nós. E aí Ele tirou a capa e foi lá. E eu imagino Ele passando no meio daquelas pessoas que estavam dizendo para Ele, cala a boca, para de clamar, cego. Porque sempre vai ter aquele que vai tentar nos depreciar e dizer, para de orar assim, para de clamar, ei, não vai dar certo. Lembra? Ouvir somente a voz de Deus. E aí imagina ele passando e as pessoas dizendo agora todo mundo caladinho, porque afinal de contas quem estava chamando era o mestre. Era ou não era o mestre? Vocês estão pensando comigo aí, porque eu fico contando a história e fico imaginando o cego Bartimeu indo até o encontro de Jesus, cego, né? Mas na fé, sem a capa dele, despido, e ele indo ao encontro do mestre. E talvez eu fico pensando, ele pensando assim, o meu dia chegou, o tempo de cantar chegou na minha vida. Eu não vou ser mais um cego, eu não vou ser mais um pedinte, porque agora eu vou enxergar, agora eu vou poder trabalhar, agora eu vou, o meu milagre chegou. Ele ainda não estava vendo, mas aqui dentro ele já estava vivendo milagres. Deus quer que você viva milagres aqui dentro primeiro. Por isso que eu disse no início, seja uma pessoa resolvida, viva milagres já aqui dentro. Você não está vendo nada, mas o milagre já está acontecendo aí dentro de você. Porque a vida cristã é assim, é uma vida de dentro para fora, é jorrando de dentro para fora. A vida cristã é isso. Do seu interior fluirão rios. Rios de águas paradas, de águas fedorentas, de águas podres, de águas vivas. Por onde passa vai liberando vida. Estou ferido, estou magoado, estou estraçalhado, mas a vida de Deus está jorrando. Não consigo aconselhar ninguém, pastor, eu estou arrebentado. O Espírito Santo habita dentro de você. E Ele vai fluir a vida dEle, que você pensa que não tem, para que outros vivam. Para que outros saiam dos cárceres. Para que outros parem de estar acorrentados. Você será a boca de Deus ainda no seu vale. Ainda na sua dificuldade. Porque quem opera é Ele, não somos nós. É apesar de nós. Deus é lindo. Não somos nós. Em nós não há nada de bom. É Ele em nós. Quantas dificuldades às vezes temos. Quantas tristezas carregamos no coração. Quantas dificuldades de perdoar. Mas sabe para onde Deus olha? Para o teu coração que deseja acertar. Teu coração deseja acertar. Teu coração o ama de verdade. É para esse coração que Deus olha. Ele vai dizer, eu vou usá-lo. Eu vou usá-la. Porque Ele me ama, porque Ele me quer. Ele não está dando conta. Mas eu vivo dentro dEle. E quando Ele vê, o tempo de cantar já chegou. E quando menos Ele percebeu, o meu de repente já aconteceu. É assim que acontece. Vira aí para o teu irmão e diga assim, você vai viver o de repente de Deus na sua vida. E último lugar para a gente encerrar.
versículo 51. E ele se aproxima de Jesus. Não foi Jesus que se aproximou dele. Ele que se aproxima de Jesus. Você vai se aproximar de Jesus hoje? Você está perto dele? Ele vive dentro de você? E Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Eita Deus. Era para ser assim, todo mundo assim do fogo, né? Eita Jeová, fala Deus. Não é não, gente? O que queres que eu te faça? Uma pergunta tão óbvia. É ou não é, gente? Óbvia essa pergunta. Sim ou não? É ou não é óbvia? Um cego? O que queres que eu te faça? Claro que ele queria ver. Não é não, gente? Claro que ele queria ver. E eu acho que essa é a parte mais maravilhosa do ensinamento. Sabe qual é? Porque o próprio Jesus respeita isso. O próprio Jesus respeita isso. Né? O que você quer realmente? Eu te pergunto nessa noite, o que você quer realmente? Porque Deus quer nos dar aquilo que realmente nós queremos. Eu me lembro de uma historinha, da irmã que estava orando. E ela estava orando, pedindo para Deus: Senhor, eu quero trabalhar. Eu gosto muito de costurar, Senhor, mas eu não tenho uma máquina de costura. Senhor, me dá uma máquina de costura, ainda que seja usada. Senhor, me dá uma máquina de costura, ainda que seja usada, Senhor. Eu quero uma máquina de costura, eu quero trabalhar, Senhor. E o pastor da igreja, passando, ela estava orando assim, ajoelhada perto da janela, e o pastor ia passando e ouviu: olha, a irmã quer uma máquina. Tá, ouviu e ficou. Numa outra semana, uma outra irmã disse assim: pastor, eu comprei uma máquina nova e eu quero doar a minha máquina que eu usava, né? Eu quero doar. Ele disse: ah, minha irmã, eu tenho uma irmã que está querendo, que está precisando. Inclusive ela pediu ao Senhor. E aí ele chegou todo contente e foi entregar. Irmãzinha, eu um dia estava passando aqui e ouvi você pedindo a Deus, ainda que fosse usada uma máquina, né? E aqui, ó, Deus ouviu a sua oração. Ela disse: poxa, pastor, se eu soubesse que Deus ia responder mesmo, eu teria pedido uma nova. Ei, seja específico no que você quer. Lembra que eu falei a primeira vez? Viva o melhor ano da sua vida. O que você quer para esse ano? Senhor, eu quero ser cheia do Espírito Santo. Senhor, eu quero essa vitória na minha vida. Senhor, eu quero a aprovação do vestibular. Senhor, eu quero isso. Peça coisas mesmo. Mas teve um outro homem que Deus fez a mesma pergunta para ele. Quem sabe? Hein? Salomão. Salomão, o que queres que eu te faça? O que foi que Salomão disse? Senhor, tu és tão bom. Tu fostes tão presente na vida do meu pai Davi. E agora tem um povo aqui para eu governar. Senhor, me dá sabedoria para que eu possa governar esse povo. E Deus ficou tão impactado com aquela petição dele, que Deus disse assim: olha, porque tu não me pediste riquezas, nem honras, eu te darei tudo isso. Não vai ter nenhum outro rei que vai ter tanta riqueza como você terá. Porque Deus gosta que a gente peça as coisas com sabedoria e discernimento. Sabe por quê, queridos? Porque Ele sabe o que dá para cada um de nós. Às vezes nós estamos como que crianças mimadas. Senhor, me dá um pirulito. Quando Deus quer te dar uma mesa de banquete. Às vezes a gente está pedindo para Deus tantas coisas pequenas que para a gente é grande, mas Deus quer nos dar tantas outras coisas, queridos. A Bíblia diz que na presença dEle há delícias perpetuamente. Sabe o que Davi disse? Senhor, que eu possa estar nos teus átrios, mas vale um dia na tua presença, Senhor, do que 1000 anos fora dele. Sabe, Deus, as coisas dessa vida, elas passam. Mas tudo que eu quero é a glória do Senhor. Tudo que eu quero, Senhor, é ser alguém que realmente vive a fé. Que vive o milagre. Porque nós somos o milagre. Nós somos o verdadeiro milagre, queridos.
E quando nós nos comportamos dessa forma diante de Deus, Ele nos dá todas as outras coisas. Sabe o que a Bíblia diz em Mateus 6,33? Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse Deus não mudou. O mesmo Deus que falou para Salomão: me pede o que tu queres, Senhor, eu quero sabedoria. Porque tu não pediste isso, eu vou te dar. Porque Deus ama nos dar. O mais interessado em nos ver felizes é Deus, não é você. Todo mundo quer ser feliz aqui. Quem quer ser feliz aqui? Ou só eu que quero? Todo mundo quer ser. Mas o mais interessado em nos ver felizes é Deus. Só que depende do ponto de vista de felicidade para você. Porque felicidade é uma coisa passageira. Mas o que Deus quer nos dar é o fruto do Espírito, a alegria permanente em nós, apesar das dificuldades, dos problemas, das crises. Uma alegria que você não sabe de onde vem. A gente sabe, né? Que vem de Deus. É isso que Deus quer, que a gente viva essa vida abundante. Está com problema, está com dificuldade aí, sempre vai ter. Mas Ele te chama hoje para que você experimente um milagre dentro de você, dentro da sua alma, das suas emoções. Porque as nossas emoções, quando estão adoecidas, elas querem nos colocar para baixo. Mas nós somos o milagre. Eu não estou descaracterizando que talvez você precise de uma cura física, talvez. E Ele pode fazer, porque o que eu não posso fazer, Tu podes, Senhor. Ele pode. Eu não estou descaracterizando, talvez, que você não esteja com uma amargura profunda e que você precise de um milagre na sua alma. Mas tudo o que Deus quer, sabe o que é? É que você anseie profundamente em ser amigo íntimo dEle, em acreditar no que Ele diz, em acreditar nas suas promessas, em ter essa fé. Porque fé, ela vai crescendo, agigantando dentro de nós e não tem nada que vai nos paralisar. O apóstolo Paulo disse: olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O maior milagre da nossa vida é viver essa vida de fé, de acreditar que Deus pode, porque Ele pode. Ele pode todas as coisas. Mas por que isso não aconteceu? Porque Ele sabe. Porque Ele sabe, amém, queridos? Então, o que queres que eu te faça? E Bartimeu disse: eu quero ver. Ele não titubeia, ele não para, ele não pensa na hora. Ele: claro, é isso que eu quero ver. Eu quero ver, eu quero ver. O que você quer nessa noite? Eu queria te convidar a ficar em pé. Na verdade, eu não quero te convidar só a ficar em pé. Assim como Bartimeu deu um passo de fé, ele se desfez da sua capa e ele foi até o encontro. Imagino apressadamente, já crendo. Eu quero te convidar a sair do teu lugar, você que precisa de um milagre. Talvez um milagre físico, talvez um milagre emocional, talvez um milagre espiritual, talvez um milagre. Eu não sei que milagre você está precisando, mas eu preciso de um milagre. Todos nós precisamos de um milagre. Venha em fé, como Bartimeu. Bartimeu foi até o encontro de Jesus com fé. Ah, Deus, o Senhor não mudou. O Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo. É o mesmo, é o mesmo, é o mesmo. O Senhor está aqui. Quando eu orava, eu peguei cada ponto desse da ministração. Essa ministração aqui é para mim. Eu quero dizer que ela é primeiro para mim. E cada ponto, eu disse meu marido, eu estava orando. E eu peguei o iPad e comecei a abrir. Senhor. A minha oração foi essa, queridos. Eu quero compartilhar com vocês aqui. A minha oração foi essa: Senhor, me ensina a ser uma pessoa resolvida na minha alma. Senhor, eu não quero me revoltar com nenhuma situação que chega difícil na minha vida. Me ensina a confiar em Ti. Me ensina a entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Eu Te amo, Senhor. É para um propósito, eu sei.
E aí eu disse, Senhor, me ensina a ouvir, me ensina a perceber as situações que é para melhorar a minha vida. Me ensina a ouvir a tua voz. Me ensina, Senhor. Senhor, não deixa eu parar de clamar. Eu estou clamando, eu estou invocando, invocar-te-ei. Senhor, olha, Deus, tu és o meu dono. Eu comecei, queridos. Eu disse, Senhor, eu me posiciono em fé. Eu creio, eu tomo posse. E eu comecei a orar, porque essa palavra, ela também foi para mim. Sabe, comece a fazer a sua oração nessa noite. Não espere, comece a fazer o seu clamor. Eu não estou sentindo nada, pastor. Eu não estou querendo saber se você está sentindo. É fé, irmãos. Abra a tua boca que eu a encherei, diz o Senhor. Abre, só abre a tua boca, começa a falar. Começa a falar aquilo que está no teu coração. Ei, nós não sabemos orar como convém, mas é o Espírito que intercede por nós. Vá falando que Ele vai intercedendo, que Ele está junto ao Pai intercedendo por nós. Ele não mudou, clame. Abre a tua boca. Fecha os teus olhos e começa a te conectar no trono. O Senhor tem fé para liberar aqui nessa noite. O Senhor tem vitória para liberar aqui nessa noite. O Senhor tem uma vida abundante aqui para liberar nessa noite. O Senhor tem esperança, tem cura, tem amor, tem perdão. O que queres que eu te faça, diz o Senhor. O que você quer, seja claro. Aleluia.